Bom dia a todos, sejam bem-vindos neste primeiro dia da semana. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a honra e glória do Senhor. Hoje houve aqui uma confusão de horas, né? Aqui em Portugal nós mudamos o horário para o horário de verão e estamos com uma hora a mais, mas louvado seja Deus, e estamos aqui e hoje com a nossa mensageira Belinha, que veio mais uma vez trazer a mensagem do Senhor dos altos céus. Bom dia, Belinha. Bom dia, Lígia, amiga querida. Oi, Apo. Oi, Rutinha. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Bom dia. Seja bem-vinda, Belinha. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Pode orar conosco? Sim, vamos orar, sim. Amém. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque como acabamos de cantar, o Senhor está purificando o seu santuário, o nosso corpo, para que a nossa mente esteja em condições limpa, purificada, para ser o lugar da sua habitação. Este espaço que o Senhor criou para poder habitar em nós, na nossa mente, e por isso tão importante que nós não permitamos que nenhuma sujeira, nenhum pensamento mau nela se abrigue. Obrigada, Pai, por este entendimento, por este conhecimento. Obrigada porque nós somos o seu corpo, a igreja é o seu corpo que obedece à cabeça, que é Jesus. Ó Pai, dê-nos esta percepção das coisas, dê-nos este entendimento, ajuda-nos a fazer a nossa parte, que é tão pequenina, comparada com aquela que o Senhor já fez, um tremendo sacrifício. E não foi só morrer na cruz do Calvário, não. Tudo começou muito antes, quando o Senhor se dispôs a entregar o seu Filho e Ele a deixar tudo, a glória, a honra, a majestade, um lugar onde todos o amavam, onde todos o respeitavam e o reverenciavam, para vir aqui um lugar onde, ignorado por todos, desprezado por uma grande parte, ignorado, maltratado, o Senhor veio aqui, tudo isso foi sofrimento. Não foi só a cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi talvez o último ponto, mas o Senhor passou por tudo isto, sem abrir a sua boca, sem um queixume, sem uma reclamação, uma murmuração. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós não seguimos o seu exemplo, mas conceda-nos o seu Espírito, Pai, para que, cheios desse poder, nós possamos seguir nas pegadas de Jesus. Precisamos de ouvir a sua voz, estamos aqui para isso. E por isso suplicamos que o Senhor fale connosco da forma mais simples, para que nós entendamos e nos mostre o quanto somos importantes para o Senhor, o quão valiosos somos para o Criador do Universo. E com esse conhecimento e com esse entendimento, nós nos possamos dispor a obedecer. É a única coisa que o Senhor pede a nós. Dê-nos o seu Espírito e fala esta manhã conosco. É o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pode começar, Belinha. Estamos aqui, prontas a ouvir. Ok, muito bem. Então, nós, já faz um tempinho, nós já tínhamos falado um pouco sobre alguns remédios, não é? Nomeadamente o ar puro, a água pura. O ar puro que praticamente é impossível de conseguir numa cidade, não é? Cidades estão cheias de poluição, não só do ar, mas o ruído é outro tipo de poluição. Os outdoors, não é? As publicidades, é outro tipo de poluição. Enfim, falamos também da luz solar e falamos do repouso, do exercício, mas hoje vamos falar da alimentação. Alimentação que é alguma coisa também sem a qual nós não conseguimos viver, não é verdade? Da mesma forma que o ar, da mesma forma que a luz do sol, da mesma forma que o exercício, o repouso, são condições sem as quais nenhum ser humano consegue sobreviver. E é curioso porque Deus nos está a dar logo aqui uma grande lição. E Jesus disse isso a Satanás. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então quer dizer que a alimentação não é só o arroz e o feijão. A alimentação também é a palavra do Senhor. E nem todas as pessoas entendem isto. E por isso estão a morrer à fome. Literalmente estão desnutridas. Literalmente estão anémicas. Tudo isto por falta de alimento ou por alimento antifisiológico. Bom, mas hoje vamos falar mesmo só da alimentação física. E podemos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, não é verdade? Que é onde o ser humano, a humanidade, recebe as instruções do Criador. Ele é que criou, ele é que fabricou esta máquina perfeita, e se ele é que fabricou, ele é que sabe o tipo de combustível que nós necessitamos para fazer funcionar esta máquina. É ele que sabe, não sou eu, não são os cientistas, não é a medicina. Ele é que sabe. Então diz-nos aqui, versículo 29. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, por exemplo, o que é que são as ervas que dão semente? Quais são as ervas que dão semente? Não é o joio. É o trigo, o arroz, a cevada, o centeio, o milho, a aveia. Não é verdade? São ervas que dão semente. É muito simples. Mas não só. O linho também dá semente, que é a linhaça. São as sementes do linho. E agora, existem outras também. A papoila, a chia, enfim, todas as ervas que dão semente. E os frutos? São todos os frutos, todos eles dão semente, quer seja frutos frescos, como a banana, a maçã, a pera, o abacaxi, etc, etc, como também os frutos secos. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de frutos secos, mas há quem chame de sementes, que são sementes grandes. Por exemplo, as amêndoas, as nozes, as avelãs, o pistácio, a macadâmia, tudo isso são sementes ou frutos secos. Então, há quem considere, por exemplo, o tomate um fruto.
E não está errado, não está errado. A abobrinha, ou seja, a courgette, o pepino, tudo isso são produtos da terra. Nós viemos da terra, Deus nos fez do pó da terra e nós necessitamos, o nosso organismo, ele é composto por elementos que são comuns à terra. Por isso nós viemos da terra e voltamos para a terra e, portanto, tudo o que vem da terra, isto é importante termos esta noção, tudo o que vem da terra, o nosso corpo identifica como fazendo parte dele. Percebem? E não reage a ele como se fosse um corpo estranho. Mas há coisas que nós muitas vezes ingerimos e que realmente provocam no nosso organismo uma reação anti-alérgica, ou melhor, uma reação alérgica. Porquê? Porque o corpo não os identifica. Percebem? Então provoca-se um processo muitas vezes inflamatório. Por exemplo, o leite de vaca. Nós não somos bezerros, portanto não fomos feitos para consumir este tipo de produto. E ele, entrando no nosso organismo, desencadeia uma reação, uma produção de muco tão grande que favorece o aparecimento de alergias, de todo o tipo de alergias. Entendem isso? Porquê? Porque não foi feito para nós consumirmos. Foi feito para os vitelos, para os bezerros, mas não para nós. Então, nós não fomos feitos para beber leite, fomos feitos para beber leite da nossa espécie e durante algum período de tempo. O aparecimento dos dentes é sinal, é o Criador a falar conosco de que o corpo daquela criança que já começa a ter dentinhos, está-se a preparar rapidamente para o abandono do leite e o consumo de alimentos que possam ser mastigados. Estão a ver como é que Deus fala connosco? Nós deveríamos conhecer tudo isto, mas estamos aqui para aprender. Ok, muito bem. Então, relativamente à alimentação, eu não sei se recordam já falámos nisto, os pontos em comum acerca dos habitantes da Sardenha, dos da ilha de Okinawa, dos adventistas da Califórnia. Lembram-se? Todos eles têm um ponto em comum. É que todos eles comem muitas frutas, verduras e grãos integrais. Já falámos um pouco dos integrais e dos refinados, não é? E até dissemos que nós que trabalhamos não gostamos nada de receber o salário pela metade, não é? Gostamos do salário integral. Então, se nós gostamos do salário integral, as nossas células também. Portanto, irmãos, isto é um conceito que nós temos que pôr em prática. Nós estamos cansados de saber disto, já ouvimos falar disto muitas vezes, mas continuamos a usar o arroz branco. Não pode. Temos que começar a usar o arroz integral. Ele está completo, está na íntegra. Ele não só tem os açúcares, porque ele é o hidrato de carbono, não só tem os açúcares, que é o branquinho, mas também tem o germen e tem a fibra. Mas na industrialização, Satanás se preocupou na terceira revolução industrial, que foi quando começaram a surgir as fábricas, e por isso é que Deus nos deu esta luz antes das fábricas começarem a refinar os produtos. Deus nos deu esta luz para dizer ao seu povo: ei, preparem-se, não se deixem levar por uma coisa que Satanás inventou, que são as refinarias. Continuem a comer as coisinhas integrais, porque elas estão completas. Elas não fazem aqueles picos de açúcar no sangue. Porquê? Porque como elas têm fibra e têm o germen, elas têm que ser digeridas lentamente. Percebem? Então não há aquele receber daquelas cargas de açúcar no sangue.
Por isso é que os médicos, que deveriam saber disto e informar os seus pacientes, porque eles são os que trabalham na área da saúde, eles dizem aos diabéticos, não pode comer arroz. Por que não pode comer arroz? Porque eles estão a pensar apenas no arroz branco, no arroz refinado. Agora, se o diabético comer arroz integral, ele não tem aqueles picos de açúcar no sangue. E temos aqui a Iapo, que é uma profissional de saúde, e ela sabe o que é que eu estou a dizer. Então, pode comer arroz sim, mas arroz integral, não é? Que vai manter um nível equilibrado de açúcar no sangue. Percebem? E vai sustentá-lo muito mais. Bom, mas então, como eu dizia, Deus nos deu esta luz toda. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, vamos fazer algumas mudanças maravilhosas na nossa alimentação. Comer arroz integral, pão integral, massa integral. Podem dizer, mas é mais caro. Mas e o que é que nós gastamos na farmácia? Onde é que preferimos depositar o nosso dinheiro? É na farmácia ou é no evangelismo? Irmãos, então temos que pensar, porque nós às vezes não pensamos estas coisas, não é? E o mundo está feito de forma a que nós não pensemos. Mas bom, falávamos então dos habitantes que vivem muito mais tempo e praticamente sem doenças. Então, doenças cardiovasculares não existem, diabetes não existe nestes povos. E por isso eles foram alvo de um estudo que já falámos aqui e foi publicado também na National Geographic. E todos eles chegaram à conclusão de que realmente eram povos que se alimentavam basicamente de grãos, sementes, frutas e verduras. Ok? Então, nós conhecemos alguém que adotou este tipo de menu vegetariano? Conhecemos? Talvez não conheçamos, mas eu vou-vos lembrar. Por exemplo, Beethoven. Já ouviram falar de Beethoven? O grande músico. Era vegetariano. Leonardo da Vinci. Já ouviram falar dele? Aquele grande pintor que pintou a Capela Sistina, maravilhosas obras que ele fez. Era vegetariano. Hipócrates, Platão, Sócrates, filósofos, Pitágoras, Voltaire, Gandhi. E é verdade, todos eles eram vegetarianos. Então, isto mostra-nos alguma coisa, não é? Diz-nos alguma coisa. Bom, razões para nós adotarmos uma dieta vegetariana. A primeira razão é porque Deus, o Criador, o fabricante desta máquina, nos disse para fazê-lo. Deveria ser a nossa principal razão. Mas se queremos mais, por exemplo, porque é uma dieta rica em antioxidantes. Existem produtos que oxidam o nosso corpo. E então, a dieta vegetariana, ela é rica em antioxidantes. Por exemplo, o zinco, selênio, vitamina E, beta-carotenos, licopenos, vitamina C. Também é uma dieta vegetariana rica e superior a nível nutricional. Rica em vitamina B, proteínas, minerais, oligoelementos, gorduras, mas gorduras vegetais, fibras. Temos maior força física com a dieta vegetariana, não só força física, mas poder moral, força mental. Poderemos ter um melhor controle do peso, baixo nível de gorduras no sangue, anemias e diabetes não existem, ou são praticamente inexistentes, o envelhecimento é mais lento, existe um rejuvenescimento, existem casos mínimos de obesidade e cancro, uma baixa incidência de leucemia, temos bons dentes, bons ossos, tudo isto e muito mais é derivado da dieta vegetariana. Bom, mas então, não sei se conhecem um senhor
que foi em 1931 um cientista que recebeu o Prémio Nobel da Medicina por ter descoberto a causa primária do câncer. Não sei se terão ouvido falar. Ele chama-se o Dr. Otto Heinrich Warburg. Ele é alemão e ele já faleceu. Ele viveu do ano de 1883 a 1970 e ele escreveu uma tese. A tese dele era a causa primária e a prevenção do câncer. Então, meus irmãos, se ele descobriu a causa primária e a prevenção do câncer, por que é que as pessoas não conhecem? Por que é que continua a haver câncer? Porque isto foi escondido. Isto não dá dinheiro. Não dá dinheiro a uma indústria. A duas indústrias. A indústria farmacêutica e a indústria alimentar. Então, segundo este cientista, o câncer é, tomem nota, a consequência de uma alimentação antifisiológica e de um estilo de vida antifisiológico. É curioso como é que ele não fala só da alimentação. Ele fala também de um estilo de vida. Portanto, não é só alimentação. E muitas vezes nós focamos-nos apenas na alimentação e esquecemos que precisamos de exercício, porque o exercício vai fazer-nos ter uma maior quantidade de oxigênio. E a falta ou a diminuição de oxigênio, que é o alimento das células boas, não é verdade? Quando nós respiramos, quando nós fazemos exercício, nós respiramos mais oxigênio, é levado aos pulmões e dos pulmões é feita uma troca para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea carrega esse oxigênio até às células. E as células boas, elas alimentam-se de oxigênio. E a falta de oxigênio no sangue chama-se hipoxia. Então, uma das causas primárias da existência de células cancerosas é precisamente a hipoxia. A outra é a acidose, ou seja, um excesso de acidez no sangue. A acidez mede-se por uma tabela de pH. O pH vai desde o 0 até o 14, não é? E então o 7, que fica ali a meio, é o equilíbrio. E muitas vezes, já vamos ver isto, pela nossa alimentação, pelo nosso estilo de vida e também pelo stress, pelos pensamentos que nós abrigamos e os sentimentos que se desenvolvem, existe uma produção maior de substâncias que levam a que o nosso corpo fique num estado ácido. E isso é excelente para as células cancerosas. Estão a entender? Então reparem, um estilo de vida, uma alimentação que já seja acidificante, aliado a uma vida sedentária, ou seja, com pouco oxigênio, respirando mal, como nós já vimos, isso é um cocktail ótimo para a produção, para a alteração das células, que degeneram de normais em células cancerosas. Estamos a perceber o funcionamento, irmãos? Então, Deus nos deu, irmãos, maravilhoso, nesta época, precisamente em que estava a começar a terceira revolução industrial. As fábricas, o processamento dos alimentos, foi precisamente este homem que, eu acredito, enviado por Deus, iluminado por Deus, descobriu a causa primária do câncer. Então eu vou ler para vocês aqui algumas coisas deste senhor. A acidez expulsa o oxigênio das células. Então este médico afirma o seguinte: a falta de oxigênio e a acidez são as duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem uma,
você tem a outra. Ou seja, se você tem excesso de acidez, então automaticamente isto significa que falta o oxigênio no organismo. Outra afirmação interessante. As substâncias ácidas repelem o oxigênio. Em oposto, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Ou seja, um ambiente ácido é um ambiente sem oxigênio. E ele afirma que, abrir aspas, privar uma célula, escutem isto, privar uma célula de 35% do seu oxigênio durante 48 horas, ou seja, 2 dias apenas, pode convertê-la numa célula cancerígena. Uau! Por isso, o exercício físico, as caminhadas, são tão importantes. Porquê? Que vão levar-nos a ter uma quantidade de oxigênio superior e o aprender a respirar, como eu já vos ensinei. Respirar, como eu costumo dizer, com o estômago, não é? E não com os ombros. Muito bem. Segundo o Dr. Warburg, todas as células normais têm como requisito absoluto o oxigênio. Porém, as células cancerosas podem viver sem oxigênio. Isto é uma regra sem exceção. Então, de que é que se alimentam as células cancerosas? Alimentam-se de açúcares. E quando falamos de açúcar, não estamos só a falar do açúcar branco, refinado. Vamos falar aqui de vários produtos que contêm açúcar. Muito bem, os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, todos, sem exceção, enquanto que os tecidos saudáveis são tecidos alcalinos. Na sua obra, que ele escreveu, este médico, o Dr. Otto Heinrich Warburg, na sua obra que tem por título O Metabolismo dos Tumores, para quem quiser e estiver dentro da área, pode tentar adquirir este livro, O Metabolismo dos Tumores. Warburg demonstrou que todas as formas de câncer caracterizam-se por duas condições básicas, como falei há pouco, a acidose, que é a acidez no sangue, e a hipoxia, que é a falta de oxigênio necessário. Também descobriu ele que as células cancerosas são anaeróbicas, ou seja, não respiram oxigênio e não podem sobreviver na presença, reparem isto, as células cancerosas não podem sobreviver na presença de altos níveis de oxigênio. Ou seja, o oxigênio destrói, elimina, fulmina as células cancerosas. Maravilhoso Deus que nós temos. Portanto, elas vivem de, como disse há pouco, da glicose. Sempre num ambiente que está pobre em oxigênio. Portanto, o câncer não seria nada mais do que um mecanismo, escuta irmãos, um mecanismo de defesa que Deus colocou no nosso corpo e que tem certas células, não é? Para continuarem a viver num ambiente ácido e carecido de oxigênio. Percebem? Resumindo, células sadias vivem num ambiente alcalino e oxigenado, o qual permite um funcionamento harmonioso de todo o corpo. Enquanto que as células cancerosas vivem num ambiente extremamente ácido e carente de oxigênio. Importante, uma vez finalizado o processo da digestão, não é? Os alimentos, de acordo com a quantidade de proteína e de hidratos de carbono, gorduras, minerais e vitaminas que fornecem, eles vão gerar uma condição ou ácida ou alcalina no nosso organismo. Ou seja, tudo depende daquilo que vocês comem. Percebem? Porque as trocas dos nutrientes fazem-se a nível do intestino. O resultado acidificante ou alcalinizante depende
daquilo que nós ingerimos. E não só. Já falamos há pouco do exercício, mas também é importante os sentimentos que nós desenvolvemos, que são resultantes dos pensamentos que nós abrigamos. E do ambiente também, um pouco do ambiente. Muito bem, vocês podem estar a perguntar, então, e não depende da carga genética que nós recebemos dos nossos pais? Sabem, meus amigos, que a genética é muito mais recebida pelos hábitos do que propriamente pelas doenças em si. Então, muitas vezes acabamos por contrair as mesmas doenças do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Porquê? Porque recebemos deles hábitos alimentares, hábitos de vida que vão desenvolver exatamente as mesmas doenças. É impressionante. A carga hereditária é cerca de 5% apenas, 95% são os hábitos que nós temos. Impressionante. Bom, então a pergunta que os irmãos devem estar a fazer-se é quais são os alimentos que são alcalinizantes e aqueles que são acidificantes. Mas antes disso eu gostava de vos dizer ainda uma coisa. É importante saber como é que alimentos ácidos e alcalinos afetam a nossa saúde, já que para que as células funcionem de forma correta e adequada, o pH, como dissemos há pouco, deve ser ligeiramente alcalino, ou seja, 7.4, 7.40, 7.45. Percebem? Ligeiramente alcalino. Temos que levar em conta que se o pH do sangue cair para 7, ou melhor, abaixo de 7, nós entraríamos num estado de coma, muito próximo da morte. Portanto, vejam como nós somos sensíveis e precisamos de manter o nosso corpo naquele equilíbrio de 7.40, 7.45. É evidente que o próprio metabolismo do nosso corpo, não é? O processo que ele utiliza para digerir os alimentos, já produz uma certa acidez, mas ela vai ser contrabalançada, percebem? Pelo nosso estilo de vida. Muito bem, então vamos aos alimentos, se quiserem tomar nota, não é? Os alimentos que acidificam o nosso organismo. O que está no topo da lista, e podem abrir os vossos micros, já agora gostava de uma colaboração vossa. O que está no topo da lista, por acaso sabem qual é o alimento que está no topo da lista de alimentos acidificantes? Açúcar? Exatamente, o açúcar. É o que está no topo da lista. Então, açúcar refinado e todos os subprodutos. Não é só aquele açúcar branco que as pessoas, eu não, mas que as pessoas habitualmente colocam no chá ou na cevada. Por exemplo, quais são os subprodutos? Nós sabemos. Os bolos, os enlatados. Doce de leite. Doce de leite, que é uma coisa assim, é uma bomba, não é? Acidificante. Chocolate. O chocolate, os sumos, as sobremesas, todas. À exceção de algumas, que por exemplo eu faço sobremesas cruas, o cheesecake cru, maravilhoso, sem açúcar e bem doce. Uma tarte de abóbora com caqui, sem açúcar, super doce. Sem açúcar e sem queijo. Cheesecake. Sem açúcar, sem queijo, sem farinha e cru. Muito bom. Até talvez eu consiga ainda mandar umas fotos para o grupo. E a receita. Pois, uma boa ideia. Muito bem, posso tirar fotografias ali do meu caderninho de receitas e enviar para vocês. Muito bem, então, estes produtos que contêm os açúcares, não é? Eles
ainda, além de serem altamente acidificantes, eles não contêm proteínas, nem gorduras, nem minerais, nem vitaminas. Só hidratos de carbono puros. O que pressiona o nosso pâncreas e produz um pH, o açúcar refinado. Sabem qual é o pH? 2,1. Altamente acidificante. Outra coisa que é acidificante, as carnes. Todo o tipo de carnes. Brancas, vermelhas, o peixe. Sim, porque o peixe é carne do mar. A Bíblia fala disto. Não sei se sabiam disto. É todo o tipo de carnes altamente acidificante. Estão a perguntar se a rapadura pode. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Ok. Outra coisa que é altamente acidificante. O leite de vaca e todos os derivados. Ou seja, o queijo, a ricota, o requeijão, não é? A manteiga, os iogurtes. Muito acidificante. O sal refinado. Vamos procurar comprar sal que não é refinado. Farinhas e todos os seus derivados. Os bolos são feitos de farinha. O pão é feito de farinha. As massas das tartes são feitas de farinha. Vamos fazê-las em casa com farinha integral. Fica excelente. Produtos de padaria, que nós sabemos, além de ter as farinhas refinadas, também contém gorduras saturadas, margarinas, açúcares e conservantes. E por falar aqui em margarinas, irmãos, o meu filho até fez uma experiência. Ele colocou manteiga de vaca cá fora, ao ar livre, e também colocou salsichas de carne e salsichas vegetarianas e a margarina. Irmãos, não há nenhum bichinho, nenhum, que toque na margarina. É um produto, não é um alimento, é um produto que o nosso organismo não reconhece e que não se estraga. Ele não se estraga, ele dura a vida toda, porque não é alimento, é uma coisa. Outras coisas acidificantes, os refrigerantes, a cafeína que está no café, mas também está no chá preto, que não é cafeína, é teína, está no chocolate e está na carne, não é? Contém teobromina e outras derivadas das inas. Já falámos aqui, não é? A cafeína, que é prima da cocaína. E é tia... é tia de outras inas, que eu não quero salientar aqui. Bom, mas o álcool, o tabaco, os remédios, os antibióticos altamente acidificantes e os alimentos cozinhados. E vocês dizem, então, mas afinal vamos só comer crus? Não, é claro que não. Eu não sou apologista, eu pessoalmente não sou apologista de uma alimentação 100% crua, não. Porque pronto, é assim, um alimento cozido é um alimento que está morto, não é? Não tem aquelas substâncias que nós precisamos, não é? Para viver a 100%, não é? Mas nós vamos comer também alimentos cozinhados, mas uma boa parte de alimentos crus, está bem? Porque as enzimas, com a cozedura, elas morrem. Então o nosso organismo, que precisa de enzimas, ele tem que ir buscá-las ao nosso próprio organismo. São as chamadas enzimas endógenas. Então as exógenas são aquelas que estão nos produtos crus, não é? Chama-se alimento vivo. Não é? Conhecido como alimento vivo. E é verdade,
é verdade. Nós também, se temos aqui a nossa mão, se a pusermos dentro de uma panela de água a ferver, ela morre. Não é? Fica cozida. Assim acontece com os alimentos. Bom, mas então, tudo o que contenha conservantes, aromatizantes, estabilizantes, espessantes e outros antes. Antes, a comida era muito mais saudável. A partir do momento, estou aqui a jogar com as palavras, a partir do momento em que apareceram as fábricas, começou, não é, a ser adicionado aos alimentos estes antes, que só nos fazem mal e que tornam o nosso corpo muito ácido. Enfim, todos os alimentos enlatados, enfrascados, industrializados, processados. Constantemente o sangue se autorregula para não cair numa acidez chamada acidez metabólica, garantindo assim um bom funcionamento do nosso corpo todo e do metabolismo. Sabem que o nosso organismo deveria obter alimentos com bases, não é, minerais, para neutralizar a acidez do sangue na metabolização própria dos alimentos. E por isso nós temos que ajudar o nosso corpo. Agora, quais são os alimentos alcalinizantes? Isto é o que nos interessa, não é verdade? O que é que alcaliniza o nosso corpo? Muito bem, porque há coisas que realmente nós não conseguimos evitar, não é? A subida da acidificação do nosso organismo, há coisas que nós não conseguimos evitar. Então, vamos tentar compensar com os que são alcalinizantes. E o que é que são alcalinizantes? Por exemplo, todas as verduras cruas. Todas. E aqui nós podemos pensar, então, mas algumas... Exatamente, estão aqui a dizer-nos, por isso é que no passado havia muito menos pessoas a morrer de câncer. Lógico, o aumento, eu não sei se os irmãos sabem, mas o aumento do aparecimento de cânceres está diretamente relacionado com o aumento do consumo da carne e dos açúcares, que antigamente as pessoas pouca carne comiam, não é? Elas viviam mais, era à base de quê? De produtos da terra, da batata, do feijão, do milho, da mandioca, do grão de bico, e a carne era só uma vez por ano, no Natal ou coisa assim. E então está diretamente ligado, à medida que foi aumentando o consumo da carne, foi aumentando o aparecimento do cancro, de vários tipos de cancro, particularmente o cancro do cólon, o cancro da mama, o cancro da próstata. Pronto, então eu dizia que há verduras cruas que ao paladar nos parecem ácidas, mas dentro do nosso organismo elas têm um efeito alcalinizante. Da mesma forma, enquanto que as cozidas não. As cozidas, como já falamos, elas acidificam um pouco o nosso organismo. Da mesma forma que as frutas. Nós temos, por exemplo, o limão, que é ácido. E nós podemos pensar, então se ele é ácido, ele vai acidificar o nosso corpo. Não! Irmãos, isto acontece, alguma coisa dentro do nosso organismo. Como é que o pH do limão, por exemplo, é de 2,2, mas dentro do nosso organismo ele tem um efeito extremamente alcalinizante. É talvez o mais poderoso alcalinizante de todos. Então não nos podemos deixar enganar pelo sabor na nossa boca. Então, nós temos N frutas, N verduras que nós podemos consumir cruas. Por exemplo, o espinafre, a couve branca, a couve roxa, cortadinha, fininha, a couve, a mesma couve verde, o agrião, a rúcula, a alface, e tudo que possam
não vão pôr tudo na mesma salada, não é evidente? Vão alterando, e Deus colocou uma variedade imensa, não é? Por exemplo, o tomate, o pepino, o pimento, não o verde, mas o amarelo, o vermelho, o laranja. Podemos usar a cenoura, podemos usar, enfim, a courgette crua é ótima. Eu faço esparguete de courgette crua, temperada com um molho, faço 3 molhos, mas fica ótimo. O esparguete de courgette é excelente com um molho de caju ou com outro molho vermelho, enfim, o chuchu ralado, exatamente. Então, irmãos, nós temos uma variedade de coisas que podemos e devemos comer cruas. As frutas, então, nem se fala. Temos todo o tipo de frutas. Muito bem, outras coisas que alcalinizam o nosso corpo. As sementes. Os benefícios das sementes são enormes. Então nós temos, como já falámos há pouco, várias sementes, a amêndoa, a noz, o amendoim também, só que o amendoim é muito rico em gordura, portanto não aconselhamos comer com a mesma frequência, atenção. Os cereais integrais, como vimos há pouco, o milho é integral, pronto, mas o arroz, a cevada, o centeio, a aveia, a quinoa é belíssima, belíssima, é um cereal riquíssimo, irmãos. O mel também é alcalinizante. A clorofila das plantas, de qualquer planta, é altamente alcalinizante. O aloe vera também. E nós podemos consumir também, em pequenas quantidades, aloe vera. A água é importantíssima na produção do oxigênio. Sabem que a desidratação crónica é o estressante principal do corpo e a raiz da maior parte de todas as enfermidades degenerativas. Isto é o que afirma o Dr. Feinboom Batmandalegi. É um nome um bocadinho esquisito. O exercício, como já vimos também, oxigena o nosso organismo, enquanto o sedentarismo o acidifica. O Dr. George McCrail de Cleveland, um dos cirurgiões mais importantes do mundo, declarou o seguinte: todas as mortes mal chamadas naturais não são mais do que o ponto terminal de uma saturação de ácidos no organismo. Interessante esta declaração. Então, como nós já dissemos há pouco, o câncer, ele é exatamente Estamos aqui a falar da rapadura e o melado de cana, o melaço de cana. Sim, de todos os açúcares, ainda é o melhor, o melaço de cana, porque tem muito ferro. Aliás, eu tenho uma receita para quem tem anemia ou até leucemia, uma receita onde entra precisamente o melaço de cana. Muito bem. Temos aqui algumas declarações, uma, por exemplo, do Dr. Theodore Badori, que diz o seguinte, num livro que ele escreveu chamado Alkalize or Die, ou seja, alcalinize ou morra, ele diz o seguinte: na realidade não importa o sem número de nomes de enfermidades. O que importa sim é que todas elas provêm da mesma causa básica: muito lixo ácido no corpo. Este médico foi assim bem direto, não é verdade? Todas as doenças são resultantes de muito lixo ácido no corpo. E o Dr. Robert Young disse: o excesso de acidificação no organismo é a causa de todas as enfermidades degenerativas. Quando se rompe o equilíbrio e o organismo começa a produzir e a armazenar mais acidez e lixo tóxico do que ele pode eliminar, então manifestam-se diversas doenças. Temos aqui um aspecto importante. E a quimioterapia?
Bom, eu vou ler-vos porque eu acho que isto é importante. Não vou contar em detalhes somente, limito-me a enfatizar o óbvio. A quimioterapia acidifica o organismo a tal extremo que este recorre às reservas alcalinas do corpo de forma imediata para poder neutralizar tanta acidez, sacrificando assim bases minerais como o cálcio, magnésio e potássio, depositado nos ossos, nos dentes, nas articulações, nas unhas e nos cabelos. É por esse motivo que se observa semelhante degradação nas pessoas que recebem este tratamento. E entre tantas outras coisas, cai-lhes o cabelo a grande velocidade. Ou seja, porque o nosso corpo vai tentar neutralizar a acidez, indo buscar o quê? Os elementos que estão contidos nos ossos e no cabelo. Por isso, os ossos ficam fracos e o cabelo cai. É, portanto, necessário que isto não seja divulgado. Por quê? Porque a indústria do câncer, ou seja, a indústria do câncer é indústria alimentar com indústria farmacêutica. E a quimioterapia são alguns dos negócios mais multimilionários que existem hoje em dia. Isto é sério. Quanto mais gente doente, mais a indústria farmacêutica no mundo vai lucrar. E para fabricar tanta gente doente, é necessário muito lixo alimentar, que a indústria alimentar tem produzido hoje no mundo, ou seja, um produz para dar lucro ao outro e vice-versa. É uma corrente. Isto nunca mais vai parar, irmãos. Um dos lemas é este: a ignorância justifica, mas o saber condena. Percebem o que é que isto quer dizer? Quando a pessoa não conhece, ela não tem culpa. Ela, podemos dizer que está justificada. Mas o saber já nos condena, se nós não o pusermos em prática. Então, irmãos, eu acho que nós vamos ficar por aqui hoje. Falámos de algumas coisas importantes, não falámos de tudo, como é lógico, mas eu penso que ficamos com as bases, com os alicerces que nós necessitamos para poder começar a fazer algumas mudanças na nossa alimentação, para podermos ter precisamente a saúde que nós necessitamos. Irmãos, eu gostava que nós pensássemos e começássemos a ter uma postura um bocadinho diferente. Não só nós, para nós mesmos, mas também para a nossa família. É lógico que não vamos impor isto a ninguém. Não vamos obrigar as pessoas a alimentar-se daquilo que nós aprendemos aqui. Mas eu acho que uma coisa nós podemos fazer é mandar-lhes esta gravação e deixar que cada um escolha aquilo que pretende. Vamos fechar, vamos fazer uma oração. Querido Deus e bom Pai que está nos céus, nós não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer a sua bondade e misericórdia para conosco, ao nos ter enviado tanta luz há tantos anos. Obrigada, Senhor, porque mesmo agora, no final do tempo, o Senhor continua a falar conosco. Isto significa que nós ainda estamos a tempo de fazer as mudanças necessárias para podermos ter um corpo saudável, de tal maneira que a nossa mente esteja em condições de ser a habitação do seu Espírito. Que o Senhor possa habitar em nós
e que nos conceda um bom dia. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Santíssimo Deus, Paizinho Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Porque mais uma vez o Teu Santo Espírito vem falar conosco. Obrigada, Senhor, por ser tão bondoso para conosco como Teus filhos, mesmo sendo nós pó, insignificantes, Senhor, pecadores, ínfimos. Mas eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui para Te adorar, para aprender mais de Ti. E hoje o Senhor novamente se revelou a nós, através da Tua serva, a irmã Belinha. Por isso eu Te agradeço pela vida dela, Pai. O Senhor continue a cuidar dela. Aos poucos nós vamos nos tornando tão próximos, em espírito, Senhor, que só pode ser o Senhor se revelando, não há outra explicação para isso, Senhor. Obrigada, Pai querido. Estamos tão distantes geograficamente, separados pelos mares, pelas florestas, por tantas coisas geográficas. Mas certos de que, unidos por Teu Santo e Bom Espírito, eis-me aqui, Senhor. Transforma-me. Faça a Tua vontade em minha vida. Que todas estas palavras, Pai, ditas a nós nesta manhã, ditas a mim, Senhor, sejam guardadas no meu coração. Não simplesmente para ficar aqui incubada, não, Senhor. Eu quero que elas se tornem revelação na vida de outras pessoas também. Então, por favor, Senhor, por favor, me torne uma atalaia do Senhor nesse aspecto. Não permita, Senhor, não permita que o Teu povo pereça, que o meu povo pereça, Paizinho. O Senhor tem nos dado a terra, o Senhor tem nos dado os frutos da terra, as sementes, tudo que é bom para a nossa sobrevivência. Não é sobrevivência, não, Pai. Para nossa vida e vida em abundância, como o Senhor nos prometeu. Obrigada, Pai querido. Obrigada, nos perdoe, porque até hoje temos negligenciado. E é possível que ainda vamos cair, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e continue segurando na nossa mão e nos ajudando a crescer em Cristo Jesus. Não é tão difícil, Senhor. Há pouco tempo eu pensava que era muito difícil olhar para todas essas coisas e abster delas. Mas não é tão difícil, Pai. Não é difícil de jeito nenhum quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. O Senhor nos faz realmente tomar nojo das coisas que estão na nossa mesa por costume, por cultura, sei lá, Senhor, pelo quê. Oh, Deus querido, muito obrigada, Pai. Eu continuo orando pela vida dessa Tua serva, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netinhos. Senhor Deus, continue atuando ali, por favor, Senhor. E assim oro por todas as famílias aqui representadas. Em nome de Cristo Jesus, nos ajude a nos purificar a cada dia e a sermos transformados para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome.
medida. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Iapo, Lígia, estão aí? Está aberto o momento das considerações. Juninha, você levantou a mão? Levantei. Na Bem-vinda. verdade, assim, louvado seja o grande Deus. Eu estou assim, impressionada à luz do Espírito Santo, mas eu quero fazer uma pergunta para a irmã Belinha. Acho que é uma pergunta simples, mas eu fiquei com dúvida, porque eu quero compreender mais, eu quero aprender mais. Irmã Belinha, é sobre o pimentão verde. A senhora falou de alguns frutos, e aí, quando a senhora falou dos pimentões, a senhora falou não o verde, mas o amarelo, o vermelho, o laranja, e aí ficou uma interrogaçãozinha, e eu anotei aqui, eu falei, eu quero saber mais sobre o pimentão verde. Por que não o pimentão verde? Porque é verde, está verde, não está maduro, não está pronto para comer. Nós devemos comer todas as frutas no ponto em que elas estão prontas para serem digeridas. E o pimentão verde não está em condições, por isso muitas pessoas dizem que não se dão bem com o pimento. Precisamente, ficam a arrotar, não é? Ficam a arrotar o dia todo. Em contrapartida, se comerem do amarelo ou do laranja ou do vermelho, isso não acontece. Ele tem uma substância que não está ainda em condições de poder ser digerida. Eu pensei que o pimentão verde fosse uma qualidade do pimentão, e não porque ele não tivesse amadurecido. Tanto quanto eu sei, é verdade que eu já fiz essa questão a um produtor, mas ele o que me respondeu foi: ele é verde porque ele ainda não amadureceu. Ah, tá. Eu vou observar melhor, então. Porque, assim, esses que a gente planta em casa, eles amadurecem, sim, é verdade. Exatamente, chega uma Mas, altura em que eles deixam de estar verdes, não é? Começam a ganhar cor, vermelhinha, à exceção dos amarelos e dos laranjas, não é? Mas começam a ficar vermelhinhos até que eles ficam completamente vermelhos. E, portanto, ele, quando está verde, foi como eu disse, não está em condições de ser consumido. Da mesma forma que a pera também, quando ela está verde, não é boa, a banana, todas as frutas. Belinha, a Você farinha sabe, da banana verde é muito nutritiva. Usam muito para fazer alimentos. Essa também, a farinha? Ela deve a ser comida. biomassa, A biomassa também, que é com a banana verde. Pronto, eu sei que a biomassa, e hoje é muito comum falar-se na biomassa, mas eu sou apologista de que ela só está em condições de ser consumida quando ela está pintadinha. Quando ela está pintadinha é o sinal que o Criador colocou e como ela faz realmente bem.
Eu sei que O existem quê? outras Não entendi. teorias, atenção, mas eu prefiro ficar com aquela que o Criador nos deixou. Mas você está falando da biomassa pintadinha. O que é ser pintadinha? A banana, quando ela está com as pintinhas, é sinal que está madura, está própria para ser consumida. Mas pode estar verde, mas aí com as pintinhas. Não, só tá com a pintinha quando tá madura, Rutinha. Sim. Ah, entendi. Então, no caso, a biomassa não seria apropriada. Eu, Mesmo cozida. é assim, eu não tenho conhecimento, neste momento não tenho conhecimento suficiente para vos garantir que ela, portanto, a banana estando verde e sendo cozinhada, que é boa para a alimentação. Não tenho, posso pesquisar sobre o assunto, portanto não me vou pronunciar sobre isso, está bem? Certo. E Belinha, o pimentão, você sabe dizer qual é o elemento que faz mal quando está verde? Eu neste momento não me recordo como é que se chama, mas sei que ele faz mal e a prova está em mim. Quando eu como realmente, aliás, eu não como, não é? Coloco sempre, nunca compro, nem sequer compro, mas sei que ele não faz nada bem. Entendi. Eu fiz essa pergunta, eu sei que tem gente aí com as mãozinhas levantadas e eu abri o questionamento. Nós temos também a doutora Juliana, eu vi que ela está aqui, eu penso que é ela, sim, eu vi um nome aqui, se ela puder contribuir, fique à vontade, viu, doutora Juliana? É até bom, soma com a gente. Eu sei que ela tem algumas pesquisas aí na área da alimentação, é doutora em nutrição, mas, enfim, eu já ouvi muitos falares sobre o pimentão verde realmente, só que eu nunca me ative a pesquisa sobre. E aí, quando a irmã Belinha falou, aí me veio a interrogação, porque já era uma interrogação que estava aqui na minha mente. E eu acredito que quando assim, a luzinha acendeu, porque já estava aqui, né? Assim, e ela falou, eu falei, não, hoje eu quero saber mais sobre o pimentão. Então, tem algumas mãozinhas aí, eu peço perdão para vocês, mas eu quero realmente saber se tiver alguém aí, doutor, como eu disse, a doutora Juliana, ou alguém que possa também nos ajudar com essa substância que a irmã Belinha disse, e colocar para a gente outros pareceres à luz do que nós temos da palavra de Deus, do Espírito de profecia, que seja louvável, porque nós estamos a aprender do reino, é para lá que nós vamos, né? E nós precisamos aprender a viver aqui, é o que eu penso, não sei se os irmãos Não, eu concordam. acho muito boa ideia, porque eu não sou formada na área, mas a doutora Juliana, eu acho que era a pessoa indicada para nos dar alguma luzinha a este respeito, doutora. Obrigada, irmã Belinha. Doutora Juliana. Eu acho que ela não está para falar agora. Elô, você está podendo falar? Você pode dar algum parecer? Ok, pronto. Não, ela não está podendo falar, então podemos dar a palavra a outra pessoa. A irmã Dalvani está com a mãozinha levantada. Bom dia. Isso. Bom dia, irmã, seja bem-vinda. Obrigada. É uma pergunta que me pediram para fazer aqui, para Belinha. O limão é o maior alcalinizante, antioxidante, Belinha? A irmã quer saber o maior? Sim. Não, neste caso não existe o maior, é que todas as frutas e verduras e sementes são todas alcalinizantes. É que eu falei para a pessoa, mas ele quis perguntar assim. Aqui não temos, enquanto que os acidificantes, o topo da lista é os açúcares, não é? O açúcar,
mas a nível dos alcalinizantes não, portanto, podemos comer e devemos comer o máximo possível. Aliás, eu até gostaria de vos dizer que num prato de comida, nós deveríamos habituar-nos a cerca de 50% do prato, ou seja, metade do prato deveria ser de cruz. Uma boa, riquíssima salada, temperada com, não é vinagre, atenção, não é vinagre, podem temperar com limão, um fio de azeite, e depois podem colocar, ou então molhos que possam fazer em casa, muito bons, com sementes de girassol, por exemplo, isso aí já entramos na área da receita, já é outra palestra, de caju, que são ótimos, de abacate, mas basta sal não refinado, umas ervinhas verdes, a hortelã, o coentro, a salsa, os orégãos, que fica tão bom, não é? E, portanto, temperando assim a saladinha, cerca de metade, 50%, deve ser cruz. É a primeira coisa, porque é o que vai preparar o nosso organismo, não é? Ele identifica se as enzimas estão todas ali. Depois, a outra metade, os outros 50%, metade, ou seja, 25%, deve ser de cereal, e esse cereal pode ser o arroz, pode ser a quinoa, pode ser, enfim, a batata, o que nós quisermos, e a outra metade, então, a proteína, 25% de proteína. E na proteína vocês têm uma variedade enorme de proteína. Tem o grão, o feijão, a lentilha, a ervilha, a fava. Nós temos imensas variedades de feijões. Aí temos a proteína, percebem? E normalmente o que é que acontece? É exatamente o oposto. É uma quantidade enorme de proteína, de feijão, portanto já não estamos a falar na carne, já ultrapassamos isso, e um bocadinho de salada. Estão a ver? Então, o povo de Deus tem que inverter, tem que fazer uma reforma, porque os crus, eles são, é como eu disse, é comida viva, tem as enzimas todas. Eu vou-vos dar um exemplo. Os meus pequenos almoços quase sempre são só crus. E os irmãos estão a perguntar, então, mas só crus é só fruta? Não. Por exemplo, eu ponho os flocos de aveia de molho, 3 colheres de sopa de flocos de aveia, com um bocadinho de sal, que fica ótimo, e cobertos com água. Ok? Depois, eu esmago banana em cima dos flocos de aveia, e é isso que os adoça. E depois ponho mais uma maçã, eu normalmente uso 3 frutas, a banana, a maçã e ou mamão, ou mirtilo, ou morango, ou outra fruta a vosso gosto. E podem também pôr algumas frutas secas, um bocadinho de nozes, um bocadinho de amêndoas, pouco. Então reparem que é um pequeno almoço rico, saboroso, não tem açúcar, é cru e sustenta-nos até a hora do almoço. É vivo, né? Estão a perceber? Como? É vivo, né? É Um vivo alimento e é bom, é muito gostoso. Experimentem sempre pôr um bocadinho de sal nessa papinha e vão ver, porque o sal ativa, não é? Parece que salienta, faz salientar o doce da banana. Então é ótima. Estão a ver, logo nessa refeição é 100% cruz, cheio de enzimas. eu estava vendo uns vídeos doutor não, aquele Fernando Lucas, aí ele falando assim que o pimentão e o tomate e a batata deve ser retirado da nossa alimentação, porque eles contraem o agrotóxico para dentro da fruta, você entendeu? Não tem como tirar. Por exemplo, os outros alimentos, eles podem tirar o agrotóxico com bicarbonato, né? E esses não podem, porque penetrou dentro, você entendeu? Eles devem ser tirados da nossa alimentação. Só pode quando é orgânico. Aí, ele falou também do óleo, você entendeu? Qualquer tipo de óleo é inflamatório, porque eles têm
ômega 6, entendeu? E nós só podemos ingerir o ômega 3. Então, a gente só pode ingerir azeitona, porque a irmã White fala, né, que nós devemos ingerir o que está na vide, no caroço, né? Então, assim, ele falou que o óleo é anti-inflamatório. Ele fala, os vídeos dele são bons, sabe? Eu andei assistindo alguns. Se os irmãos querem procurar e ver, ele tem a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4, que fala sobre saúde, saúde para você. É muito bom, entendeu? Ele ensina várias coisas lá. Obrigada, irmã Dalvani, Deus seja louvado. A próxima, Amém. a irmã Aparecida. Pode abrir seu microfone, fique à vontade, querida. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, né? Agradecida aqui pela a mensagem que o Espírito Santo de Deus traz para a gente de manhã. Mas são muitas coisas que eu fui ouvir. Acordei atrasada, mas aí vem as perguntas para me fazer, mas depois eu esqueço tudo. Mas uma coisa que a irmã que eu falei aqui sobre um tempo atrás, eu lembro que eu era mais nova e minha avó me pedia, a gente socava o arroz no pilão. E como eu já tinha escrito aí no chat falando que os tempos atrás não via ninguém sofrendo tanto derrame, tantos AVCs, né? E uma coisa que me chamou muita atenção aí também sobre o pimentão. O pimentão, às vezes meu esposo ele compra peixe e eu faço, e ele fala, o pimentão você deixa para pôr por último, porque ele amarga, ele dá uma coisa ruim, quer dizer, o trem já dá uma coisa ruim, mas quer colocar, né? Mas eu acredito realmente, a parte do pimentão que eu ia falar era isso, ele realmente ele amadurece, né? E o vermelho e o amarelo, a gente vê que quando a gente come, o paladar dele é gostoso, e o verde realmente está verde. É uma coisa assim que me chamou muita atenção também. E estou muito grata, né? Mais uma vez por essa mensagem maravilhosa, né? A minha consideração. E eu coloquei aí outra coisa, irmã Belinha, é o Oropronovas, né? É uma ótima alimentação. Eu lembro que a minha avó fazia muito para a gente de batata doce, afogada para a gente. Ela disse que aquilo ali é ferro. Eu lembro que eu comia muito a folha de batata doce, né? Então, essa é a minha consideração, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo, e mais uma vez vinha assim na minha mente, a suma né? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o mandamento que ele fez para nós aqui hoje, né? Alimentar, né? Da boa alimentação que ele deixou para nós. Essa é a minha consideração. E tinha muitas outras perguntas, mas fugiu aqui. Amém. Obrigada, irmã Aparecida. A próxima com a mão a ser levantada aí é a irmã Ana Maria. Seja bem-vinda, irmã Ana. Pode abrir seu microfone. A irmã Belinha, você queria falar alguma coisa? Não. Bom dia, Ok. Mari. Bom dia, Paz de seja Deus com bem-vinda. vocês. Para a irmã Belinha, ela falou aqui sobre o sal refinado. Aí, quando eu tive no médico, tem algum tempo atrás, ele falou que era para tirar o sal, que não é sal, é solda, né? Os estudos que tem feito, que é aquele comum que todo mundo usa na cozinha achando que é coisa boa. Então, ele disse para mim, Ana, você tem que mudar o seu sal. Você vai ter que comer agora o sal marinho. Mas, de acordo com o que a irmã Belinha falou aí, em relação a refinados, o sal marinho, ele é branco. Então, isso aí me chamou a atenção. Ele falou que era para eu usar em pequena dose, porque o sal, no caso, o sal comum que o povo usa na cozinha, não era bom para a minha saúde. Mas também tem o sal da Himalaia, tem o sal da vaca, que também tem o sal da vaca. E aí eu fiquei assim, o sal da vaca é aquele que parece uma raspadura ralada.
ele é sal. Agora parece que no meio dele tem umas areia diferente que diz que ele faz limpeza. Esse é o sal que dá para os bois, não é para o ser humano. Mas no passado, muitos idosos diziam que usavam esse sal para alimentação, tanto que as pessoas não tinham problema de hipertensão e nem tampouco esse negócio de obesidade. Aí eu fiquei pensando sobre o sal. Enquanto você estava preocupada com o pimentão, o que me chamou a atenção nessa mensagem é o sal. Irmã Belinha, qual o sal apropriado para colocar no alimento, no caso, na salada, um pouco no arroz, essas coisas? Qual o sal apropriado? É o sal da Malaia? Sal aí, por favor, pode me dar. Sim, irmã, em relação ao sal da vaca eu não conheço, não sei, aqui em Portugal não existe isso, mas o sal a indústria, ela tocou em todos os aspectos, realmente, e um deles é o sal. O nosso corpo precisa dos minerais do sal. Agora, o que nós precisamos terem atenção é o sal que não é refinado, ou seja, o sal marinho, ele também não é de outra cor, ele é branco, um pouquinho, talvez menos branco, mais encardido, não é? Mas ele é branco. Agora, os irmãos têm que ver na embalagem, ler a embalagem, que é uma coisa que nós temos que começar a ter esse hábito de ler os componentes para ver o que é que o produto contém. No caso do sal, procurar ver se ele é ou não refinado. Relativamente ao sal dos Himalaias, é assim, os Himalaias não têm sal rosa, não é? Mas, tanto quanto eu sei, é um sal com bastantes minerais. Mas não precisamos de ir para esse sal, porque ele é mais caro. Podemos ir para o sal que nós lemos lá, que não é refinado. Porque esse não é, pelo menos aqui em Portugal, não é mais caro que o outro. Agora, o refinado, que é o caso daquele sal fininho, não é todo branquinho, ele é tudo menos sal. Ele salga, mas ele é altamente prejudicial. Por isso, irmãos, vamos procurar ver, sempre que comprarmos algum produto, eu até costumo dizer, é preferível comprarmos produtos que possam ser descascados do que desembrulhados. Percebem? No caso do sal, nós temos que o comprar o mais natural possível. Flor de sal é ótimo, mas é muito caro. Pronto, talvez irmãos não consigam chegar a esse produto por ser caro, mas tenham só em atenção ler se ele é ou não refinado. É o suficiente. Tá bom, Mabel, obrigada. Inclusivamente, quando nós estamos, por algum motivo, ou uma criança com diarreia, para que ela não desidrate, nós devemos lhe dar não só água, mas também com um bocadinho de açúcar amarelo e um bocadinho de sal. Porquê? Por causa dos sais minerais que elas necessitam. As pessoas quando estão com diarreia, percebem? Assim só um bocadinho. Mas que nós necessitamos de sal, isso é indiscutível. Até os próprios animais. No caso da vaca, não é? Eu não tenho muito esse conhecimento da vaca, mas eu sei que antigamente as pessoas colocavam sal para as vacas lamberem. Elas vão mesmo à procura, portanto, até atingirem a quantidade de sais minerais que elas necessitam. Da mesma forma que os gatos muitas vezes encontramos os gatos a comer erva, não é? Porque eles precisam também desses componentes que as ervas têm para poder fazer a sua limpeza, o seu trânsito intestinal. Então, relativamente ao sal, claro que precisamos sim de sal QB, não é? Quanto basta, mas é o não refinado. Eu ia dizer isso, irmã Belinha. Eu imagino que o sal que a irmã Ana está falando das vacas é esse sal direto das saleiras, salinas, que não são refinados. Eles não. Pronto. Então é isso mesmo. Eles vêm em sacas, eles não vêm, como a senhora falou aí da embalagem, e aí eu me lembrei. Então, é porque eles vêm
segundo a sociedade, de qualquer jeito, né? Então, vem em sacas de nylon, não é um sal limpinho, às vezes vem com um pouco mais de sujeira, às vezes Sim. acha... Eu digo isso porque aqui, eu hoje, pela graça de Deus, eu moro no campo e aqui o meu irmão, ele lida com animais e eu vejo, né, isso sempre. Inclusive, um dia desse eu fui fazer o tempero e eu peguei do sal, aí eu fui repreendida, esse sal é sujo, esse sal não é bom para consumo. E aí agora a senhora falando, foi muito pertinente a pergunta da irmã, né? Muito obrigada, irmã. A diferença é só essa mesmo, ele é um pouco mais escuro e às vezes a gente encontra uma sujeirinha aqui e ali nele realmente, diferenciado do refinado, que é bem limpinho, quase transparente, né? E que provavelmente Exato. não tem nenhum dos minerais que precisamos. Porque, sabem, com o avançar dos tempos, nós fomos bombardeados com a informação, porque muitas vezes nós não compramos o que queremos, compramos aquilo que a mídia nos sugere e implanta na nossa mente. E nós fomos treinados para comprar só aquilo que é muito branquinho, muito luzidio, muito bem embalado, e não temos a mentalidade, não é, que tinham os antigos, de, por exemplo, uma couve, quando ela tem lesmas, significa que ela não tem produtos químicos. Sim. Percebem? Nós hoje queremos no supermercado aquela alface muito bonita, muito aberta, muito verdinha. Irmãos, não é essa a mais saudável. Então nós temos que procurar desformatar, eu falo por mim, também aconteceu comigo, desformatar essa forma de pensar. Não é por acaso que a Bíblia nos diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém. Amém. Muito obrigada. É que o sal marinho, pelo menos aqui em Portugal, quando a gente compra, está escrito assim, purificado, mas não é de refinado. É que ele está limpo, né, próprio para o consumo, diferente desse sal da vaca. Uhum. Oi, irmã Belinha. Sim. Teve uma irmã aí que falou sobre o pepino, que ela disse que às vezes ela come, né, e ela fica lembrando dele o dia todo, né? Mas eu quero dizer para a irmã, eu não sei qual dela que disse, mas eu tinha esse Foi a irmã problema. Antônia. Irmã Antônia, eu tinha esse problema também. Quando eu comia o pepino, eu ficava lembrando dele às 24 horas. Mas depois me ensinaram que o problema está no picar. Se você pica ele muito fino, aí você fica... Então, experimenta picar ele um tamanho maior. Aí você come, parece que não tem esse problema. Faz essa experiência. Isso aconteceu comigo e funcionou. Né? E outra coisa também, irmã Belinha, que... eu estou me esquecendo. Será que é o açúcar? Eu não como tanto açúcar assim, não. Então, enquanto a irmã tenta lembrar, deixa-me falar relativamente ao pepino. Existe uma maneira de comer o pepino, e inclusivamente a cebola, podem misturar as duas coisas, que vai ser ótimo e de fácil digestão. Cortam o pepino, pode ser a rodelas, ou normalmente é a rodelas, e a cebola também. Misturam e colocam umas pedrinhas de sal. Deixam estar ali uns minutinhos e depois sai uma água, que é normalmente isso que vai fazer lembrar o pepino o dia todo. Então, tiram essa água, espremem e botam na salada. Nunca mais vão ter problemas nem com o pepino, nem com a cebola. Ok. Agora eu me lembrei. A passagem que me veio, né, na mente foi essa: cuide para que ninguém vos engane. Né? Então, a senhora falando aí sobre a nutrição, sobre as farmácias, né? A gente vai, mesmo às vezes nutricionista que a gente vai, eles falam: não, você tem que alimentar de 3 em 3 horas. Eu aprendi na sala de consagração que tem que dar tempo
5 horas, eu fiz essa experiência. Gente, eu vi uma diferença. 2 dias eu fiz essa experiência. E eu agora estou conseguindo fazer. Faz uma diferença muito grande. E eu conversando com o meu patrão, ele assim, ele acaba de almoçar e vai à sobremesa. Eu falei para ele, Laura, a doutora da sala onde a gente estuda todos os dias, diz que o melhor horário, se tiver de comer doce, é de manhã. Eu cheguei a assustar, né, quando ela falou isso. Mas ela falou assim, não coma o doce depois do almoço, se tiver de comer algum doce, né? Então, a gente vê que o que eu vim me entender mesmo, realmente, que Deus, quando ele diz, cuide para que ninguém vos engane, até nessas coisas, né? A gente vai na nutricionista, 3 em 3 horas. Quer dizer, está te enganando, enquanto Deus falou das 5 horas, né? O próprio estômago, né? Eu preciso de 5 horas para me digerir esse alimento. Então, todas as vezes que eu continuo falando com os irmãos, é saber e obedecer, né? Ontem mesmo na igreja eu falei com os irmãos, o espírito de Babilônia não pode estar no nosso meio, que é o saber e não obedecer. Né? A gente está com um caso aqui de umas 5 pessoas, está no último, como é que fala? Terminal do câncer. Mas é uma tristeza, a gente olhando aquelas pessoas, e depois que eu comecei a estudar, meu Deus, tudo isso foi o quê? Alimentação. Não tem outra explicação, pelo tudo que você falou, irmã Belinha, é a alimentação que está causando dificuldade. Então, é isso aí a minha consideração, né? Agradeço a Deus que eu tenho um pavor dessa enfermidade, eu tenho uma irmã que ela está com esse problema, né? E eu peço vocês que orem, a Rosângela, né? Fez a cirurgia e já apareceu no pulmão e tá aquela coisa. Então, vocês orem, eu tenho passado para ela tudo aquilo que eu tenho aprendido. Falei para ela, muda a alimentação, vai para o lado da verdura. Apesar que já está com isso, mas Deus é um Deus que pode reverter, né, o caso. Essa é a minha É consideração. verdade, irmã Cida. Depois a senhora anota o nome dela no chat para nós, como sempre, viu? Que eu vou anotando e eu quero orar por ela sim também, tá bom? Como eu já oro por você, pela Gabriela, pela sua família. E eu clamo aos irmãos também que tomem para si esse hábito de orar, porque o nosso Deus, quando nós cuidamos do outro, ainda que em oração, o nosso Deus cuida de nós. Eu tenho vivido isso como experiência e eu louvo ao Senhor. Mais alguém gostaria? A irmã Ana abriu o microfone, levantou a mãozinha, nosso horário já está se avançando e a gente precisa combinar uma coisa aqui nessa sala. É muito a se aprender, né? Mas seja bem-vinda novamente, irmã Ana, pode falar. É que assim, quando a gente começa a mudar o nosso hábito alimentar, que vem alguma pessoa da igreja para se alimentar conosco, aí eles veem que na nossa mesa não tem suco, não tem água, é aquele alimento saudável, tempero, aquele é um alimento simples, mas saudável. E aí eles perguntam assim, cadê o suco? Cadê a água? Na minha mesa não entra suco nem entra água, porque eu não quero que vocês morram. Assim também, mas essas comidas que vocês comem é ruim. Não é uma comida saudável. Eu disse assim, o inimigo está enganando vocês, porque Deus não nos criou para comer esse tipo de alimento. Vá lá para o livro de Gênesis, eu levo eles para meditar. Mas eles não gostam que a gente fale nesse assunto de alimentos, de acordo com como convém para a nossa saúde. Mas eu louvo muito a Deus de todo o coração, porque eu já tenho aprendido aqui dentro dessa sala que o meu corpo precisa estar nutrido, saudável, para que o Espírito Santo encontre na minha vida o meio de agir para outras pessoas como deve ser. Ela falou muito do açúcar. Realmente, teve uma época que o médico pediu para que eu parasse de comer açúcar, que eu não sou muito... Quando eu coloco alguma gota de açúcar na minha alimentação, eu começo a sentir enjoo. Aí eu disse, olha,
Parei de comer açúcar há muito tempo, tentei voltar a comer, não consegui. E hoje, para a glória de Deus, eu me sinto bem, como ela falou aí, irmã Belinha. Coloque banana, coloque um pouquinho de mel. Aí eu comecei aprendendo a fazer algumas coisas. Aquela barrinha de cereal, eu aprendi fazendo natural em casa, com a banana. Então, eu fico assim impressionada como Deus se preocupa com o nosso bem-estar, da saúde, e muitos que professam ser adventista, o remanescente de Deus, ainda come, como os egípcios e como os babilônicos. E quando chega na sua casa para poder comer um alimento saudável, come a pulso, não come salada, não come isso. Não come... Ah, eu não gosto disso, eu queria carne, eu queria peixe. Eu digo, meu filho, na minha mesa essas coisas não entram. Infelizmente, o bem-estar de você está na alimentação. E eu tenho aprendido a não morrer e nem querer matar vocês. Muitos não entendem, mas aceita. Mas não ficam bem, não ficam satisfeitos, não. E diz mesmo várias vezes, eu gostaria de comer um bom pedaço de carne, um frango, e isso eu digo, misericórdia, eu fico triste quando eu escuto isso. É tanto que agora, quando as pessoas dizem assim, você vai levar alguém para casa? Eu digo, na minha casa não dá para receber ninguém, porque as pessoas não gostam do meu alimento. Então, infelizmente, eles vão comer em outro lugar que vai saciar o paladar dele do jeito errado. Na minha casa, o que eu boto na mesa é saudável e ele não gosta. Então, fica difícil, mas é muito importante essas coisas que a gente está aprendendo, porque o nosso corpo começa a ter saúde. E eu fico muito feliz com a maneira como a irmã Belinha ela tem trazido assuntos fundamentais para a nossa saúde física e espiritual. Essa é a minha segunda participação. Obrigada. Irmãos, muito obrigada pelas considerações. Eu vou ter que deixar a sala. Nós já vamos orar, irmã Belinha. Nós já vamos para a oração. Se a senhora puder orar para finalizar, ou se não, eu posso pedir à irmã Ana e a senhora tiver que realmente sair, eu porque vou realmente ter... o horário já está... Sim, eu vou ter que sair. Amanhã continuamos, se Deus quiser, está bem? Um beijinho a todas, um bom dia. Bom dia, Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã. Irmã Ana, você pode orar para finalizar? Posso sim, posso. Um momento. Deus seja louvado. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela maneira como o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra e dos conhecimentos que outros livros nos traz para o nosso bem-estar físico e espiritual. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é rica em sabedoria e o Senhor nos dá esse conhecimento. Nos ajuda a praticar o que o Senhor tem nos ensinado. Mesmo que as outras pessoas não queiram, nós precisamos praticar porque é para o nosso bem espiritual e físico. Obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesta hora eu quero agradecer ao Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, por o Senhor estar usando os vasos que têm, assim, um limite de conhecimento que vem do Senhor para também ensinar nós a colocar em prática aquilo que, na nossa mente finita, não temos o total conhecimento. Mas agradecemos porque aqui na sala da consagração, realmente o Senhor tem feito diferença nas nossas vidas. E realmente o Senhor tem se preocupado com o nosso bem-estar na saúde. Pai, eu agradeço a todas as pessoas que fazem parte dessa igreja virtual durante toda a semana. Às madrugadas, nós estamos aqui para poder ouvir melhor a tua voz e sentir o desejo no coração pelo Espírito Santo de praticar. Estou agradecida, Espírito Santo, ao Senhor. E também as moderadoras deste trabalho. Porque se elas não entrassem, não abrissem a sala, a gente não tinha esse privilégio de estar buscando esses conhecimentos, enriquecendo desse conhecimento. Então, Pai, abençoa cada uma delas, cada um deles também, que os pastores também que está conosco, e todas as famílias representadas nessa igreja virtual, seja graciada com a tua presença e com o toque regenerador do Espírito Santo.
Permanece conosco, Senhor, nos orientando durante toda a semana. Esse novo dia desconhecido para nós, tanto quanto a noite que passou. Mas queremos continuar sendo orientado e dirigido pelo Senhor Espírito Santo. Na pessoa amada de Jesus Cristo eu oro. Amém. 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 E hoje nós fomos informadas que a nossa querida Juninha está completando mais um ano de bênçãos, né, do Senhor Jesus na vida dela. E nós somos muito felizes e gratos a Deus pela vida dessa serva do Senhor. Que Ele continue me guiando, abençoando, conduzindo, ensinando, admoestrando e fazendo toda a obra necessária para que, naquele grande dia, você, Juninha, junto com todas nós, possa contemplar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou, então, cantar o parabéns. Parabéns para Jesus, nesta data querida, que nos deu a Juninha, para alegrar nossa vida. Com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que a sua vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Jesus e viva Juninha. Nós te amamos, minha irmã, e obrigada por estar sempre conosco, perseverando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das ocupações do dia a dia. Nós somos muito felizes por ter você na nossa vida. Amém. Amém. Louvado seja Deus, eu que agradeço imensamente ao Senhor por tamanha oportunidade. Não é fácil realmente, agora mesmo já aqui, mas que Deus nos ajude e abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Então, uma feliz semana a todos e até amanhã para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus. Feliz Um semana. abraço. Obrigada, Liginha. Fica com Deus também. Amém.